consegue pensar um refrigerante da cor laranja? E se eu disser uma companhia aérea que é laranja, qual nome vem na sua mente agora? E um banco todo laranja? Aposto que você já pensou. E um plano de saúde laranja? Calma que esse lugar já tem dona. Apresento a vocês a Ampla Saúde. E agora você já sabe, pensou laranja? Pensou no seu plano laranja. Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. Jovem Pan Saúde. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jovem Pan Saúde. Nosso assunto de hoje é daqueles que todo mundo já ouviu falar, mas nem sempre leva tão a sério: colesterol e outras doenças metabólicas. Elas são silenciosas, mas podem trazer consequências graves. Mais de 40% dos brasileiros têm colesterol alto e nem imaginam. E olha, não pense que isso é só um problema de adulto. O número de casos de pré-diabetes entre crianças e jovens cresceu 225% no período de 2015 a 2023, segundo dados do Ministério da Saúde. Mas como prevenir, identificar e tratar? Quem vai nos ajudar a responder essas e outras questões é o cardiologista do Instituto Dante Pazanese, o Dr. Daniel Branco, e também o diretor do Departamento de Diabetes Mellitus da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Dr. Fernando Valente. Sejam muito bem-vindos. Eu queria começar essa nossa conversa, doutor Daniel, que você explicasse quais são, então, as doenças dentro desse grupo de doenças metabólicas existentes, né? E por que a gente precisa ficar tão atento a elas. Bom, muito obrigado pelo convite, Soraya, para falar num assunto tão importante, né? Quando a gente fala em doenças metabólicas, a gente fala na síndrome metabólica, nós estamos falando de problemas com obesidade, diabetes, colesterol ou triglicérides, que com o tempo vão levar a outros problemas. Então, essa síndrome metabólica, ela vai inflamar o seu organismo, ela vai trazer problema no seu coração, no seu rim, no seu fígado. Então, com o passar do tempo, ela acaba aumentando muito o risco para essas pessoas que são portadoras dessa síndrome metabólica. E aí, entre essas doenças, o colesterol entraria nessas doenças metabólicas? O colesterol, ele tem uma parte genética e uma parte que depende de hábitos de vida. Então, ele pode estar junto ali, sendo ajudado. E existem também o triglicérides, que é uma gordura que a gente tem no organismo, que anda junto com o colesterol e que também traz problemas para o nosso organismo. Daqui a pouco a gente vai detalhar mais exato o que é de fato esse colesterol, mas doutor Fernando, como a gente falou no começo do programa, né, essas doenças não são só em pessoas mais velhas, né, nos adultos. Importante trazer esse dado do Ministério da Saúde, né, nesse período de 2015 a 2023, como cresceu entre os jovens e crianças que estão apresentando essa pré-diabetes, né? Então não existe uma faixa etária mais atingida, ou seja, que pessoa que pode ficar fora dessa lista. Todo mundo pode acabar um dia sendo acometido por essas doenças. Exatamente, Soraya. Primeiro, um prazer estar aqui, obrigado. Um prazer também estar ao lado do Daniel. E isso é tão importante que a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia estão preconizando a triagem, o rastreamento dos casos de diabetes e pré-diabetes já a partir dos 10 anos de idade. Nossa, super se cedo, houver né? excesso de peso e pelo menos mais um fator de risco, por exemplo, uma história familiar ou pressão alta, ou colesterol alto, ou sedentarismo, e assim por diante, diversos fatores. Então, tem realmente aparecido mais cedo esses problemas metabólicos, e em muito isso se deve ao ganho de peso. A prevalência de obesidade e sobrepeso em crianças e adolescentes e adultos jovens está aumentando significativamente. Esse dado tem um dado mundial que traz a prevalência, por exemplo, de obesidade e até diabetes tipo 2 aumentando em 56%
pegando dados de 1990 e 2019, comparando 2019 com 1990, um aumento mais do que 50% nos casos de diabetes tipo 2 nessa população jovem. Então nós temos atualmente, segundo um estudo brasileiro, já 3,3% da população pediátrica com diabetes tipo 2. Nossa, que antigamente a gente falava só diabetes tipo 1 nessa população. E agora nós temos também casos de diabetes tipo 2, 3,3%, mas esse número deve piorar mais, porque nós já temos mais de 20% dessa população pediátrica com pré-diabetes e síndrome metabólica, que é esse conjunto. Síndrome metabólica é um conjunto de alterações metabólicas, colesterol, pré-diabetes ou diabetes, aumento de pressão arterial, secundário ao acúmulo de gordura na região da barriga, principalmente, mesmo sem obesidade, mas havendo concentração aumentada na barriga, isso pode gerar doenças metabólicas. Ou seja, nem só se a pessoa for magra, não quer dizer que ela esteja saudável, por exemplo. Isso, e tem ainda a parte genética que o Daniel comentou. A pessoa pode não ter sintoma nenhum, pode ter bons hábitos de vida, tá com o peso normal, mas ter uma condição genética, um colesterol aumentado por genética, que pode até também, lógico, ser influenciado por hábitos alimentares e peso. Mas é por isso também que existe uma orientação para rastrear colesterol bem mais cedo do que antigamente. Tá. Porque, doutor, os hábitos alimentares mudaram muito, então as crianças estão cada vez mais comendo produtos industrializados, né, os fast foods, que antigamente não tinham, e aí a pessoa tendia a ter algum tipo de problema mais tardiamente. Exatamente. Então, hoje você tem o que a gente chama de telas. Sim. Então, as crianças hoje, em vez de estarem fazendo exercício, de estarem brincando, né? Não precisa ser um exercício de academia, etc., mas brincar, né? Eles ficam nas telas. E isso, o sedentarismo leva à obesidade. Junto com isso, tem a parte alimentar, que mudou muito. Então, a parte industrializada, hoje ninguém mais tem tempo para cozinhar, para fazer uma alimentação mais saudável. Isso acaba tendo consequências. Então, você acaba comendo alimentos que são mais calóricos, mais gordurosos, com gorduras ruins, né? Muitas vezes pela indústria mesmo, né? E acaba levando a uma maior chance de obesidade e dessas alterações todas que foram comentadas. Quero só trazer mais dados aqui para a nossa conversa. Mais de 40% dos brasileiros têm colesterol alto e não sabem. E isso aumenta o risco de mais de 300 mil infartos e 100 mil AVCs por ano no Brasil, segundo o DataSUS. Ou seja, muita gente está no escuro ali. O colesterol, a gente sabe que é um tipo de gordura que é importante para o corpo, né? Só que em excesso ela é prejudicial, doutor? Isso. O colesterol, ele tem funções no nosso organismo, né? Ele faz parte dos hormônios, ele faz parte das nossas células, faz parte de metabolismo de vitaminas, ou seja, ele tem a parte boa dele. Mas quando ele está em excesso, ele oxida, né, que a gente fala, como se enferrujasse, e o organismo começa a entender que ele não faz parte do próprio organismo. E ele ataca esse colesterol e acaba formando as placas de gordura nas artérias. E isso que leva ao infarto, isso que leva ao AVC, que é o derrame, né? Por isso que é importante o controle. A gente luta hoje muito contra a própria internet, né? Contra, muitas vezes, coisas que são faladas. Sim, aliás, eu vou trazer uma delas que saiu aí recentemente, mas daqui a pouquinho. Então, é importante as pessoas entenderem que ele é necessário, mas ele não pode estar em excesso. Certo. O que eu ia falar é que saiu em redes sociais que se você tomar uma sopa de antes das refeições, né, controlaria o pico de glicose. Doutor, o que significa isso? É mito ou verdade? Olha só, Soraya, os picos glicêmicos têm sido apontados como um vilão, mas esses dados são mais consistentes para quem tem diabetes. Tá. Certo? Porque existe um exame para ver se a pessoa está com os níveis de diabetes controlado, que é a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é uma média do açúcar no sangue nos últimos 3 meses. Mas ela não avalia os picos e vales. Se a pessoa faz 300
e dali a pouco faz 50 de glicose. Então, se pegar a média dessa pessoa, vai ter uma média boa. E a pessoa está fazendo esses picos. Então, esses picos, da mesma forma que o colesterol maltrata o vaso sanguíneo, enferruja, inflama, esses picos altos de glicose, eles também podem trazer consequências ruins, especialmente para quem tem diabetes, que não consegue segurar muito esses picos. Então, são realmente picos bastante elevados e isso é um fator de risco realmente para causar infarto do coração e derrame cerebral. Tá? Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado também com isso gerar uma ansiedade exagerada em relação à alimentação, porque isso ainda não está muito bem sedimentado se de fato isso pode ter consequência, por exemplo, para quem não tem diabetes nem pré-diabetes. Vira aquela recomendação geral, generalizada, e nem sempre precisa a pessoa ter ali cuidado com os picos de glicose. Isso pode gerar uma preocupação um pouco exagerada, né? Mas é claro que a gente deve se preocupar sim em ter uma alimentação saudável, em ingerir, por exemplo, uma alimentação rica em fibras que atrasam a absorção por exemplo, do carboidrato e a transformação em glicose, diminuem o pico glicêmico, assim como diminuem também a absorção do colesterol. Então, a ingestão de fibras através de verduras, legumes, frutas sólidas, ou grãos integrais, isso tem um poder de retardar a absorção do açúcar, do carboidrato, né, e da gordura, e isso é um componente interessante para a prevenção de doenças cardiovasculares e não só, para diabetes tipo 2, para câncer de intestino, tá? E até impacto em mortalidade. Então, agora, se isso é ligado ao pico glicêmico ou não, bom, isso é uma seara aí que a gente, vamos dizer que está associado, mas pode não ter relação causa e efeito. Você entendeu? Então, para quem tem diabetes, sim, aí tem uma implicação mais certeira, mais embasada. Uhum. E é importante, acho que salientar que o colesterol, quando a gente fala de colesterol, o colesterol ele é produzido pelo organismo também. Então, não é só o que a gente come que produz o colesterol. E aquilo que você mesmo mencionou, que a pessoa pode ser magra e ter o colesterol alto, é exatamente por isso. Às vezes ela tem uma dieta muito saudável, faz exercício, faz tudo direitinho e o colesterol dela vai continuar alto. Ou seja, a alimentação não precisa ser encarada como um grande vilão nessa história? Dependendo da genética do paciente, sim. Então não é para todo mundo. Lógico, como foi falado, a gente precisa tentar o máximo possível fazer uma dieta saudável. Mas nem sempre é a mesma coisa para todo mundo. E quando a gente fala de colesterol alto, alimentos ricos em gordura trans, gordura saturada, esses ultraprocessados, é melhor evitar. Perfeito. A gordura trans é a pior que existe. Ela é 3 vezes pior do que uma gordura saturada. Né? E a indústria usa muito, né? A gordura... É palatável, né? É palatável, assim, a gordura hidrogenada, né? Que é onde tem maior parte de gordura trans, ela deixa todo o alimento sequinho e crocante. E é gostoso pra gente, sim, né? Muitas vezes. Então, acaba chamando a atenção para que a gente possa comer mais de uma forma que não é saudável, né? E o consumo, por exemplo, doutor Fernando, de proteínas como o ovo, né? Houve-se um tempo que se falava muito que ele era, de fato, o vilão da história, que não podia comer tantos ovos assim, para o colesterol e para diabetes, né? Ainda isso é um perigo? Tem que encarar ali como um cuidado no dia a dia? Essa é uma polêmica, mas eu acho que é importante sinalizar aqui que o alimento, a quantidade ideal ou a frequência, isso vai depender muito do risco da pessoa. Então, uma pessoa, por exemplo, que já teve um infarto, já teve um AVC, um derrame, essa pessoa vai precisar ter um cuidado maior e atingir metas, por exemplo, de colesterol mais rigorosas. Então, a gente não pode generalizar e demonizar a alimentação, porque a gente tem que pensar também nos outros ingredientes. Você colocou que o ovo é uma fonte de proteína. Então, muitas pessoas consomem
uma quantidade menor de proteínas do que deveriam. Isso acontece principalmente para idosos, né? Mas existe uma tendência de se consumir muito carboidrato e gordura e deixar um pouco a proteína de lado. Então, eu acho que tudo é bom senso, isso precisa ser conversado com os profissionais de saúde, com o nutricionista, com o médico, e também deve ser contextualizado com os exames laboratoriais, a dosagem do colesterol, principalmente o colesterol ruim, o LDL e os triglicérides, e também os valores do açúcar no sangue, da glicose, da pressão arterial. E a forma como se faz também importa. Então, um alimento, um ovo, uma batata que você faz frito, é diferente de um alimento assado, cozido, impacta muito menos negativamente. Tá? Eu acho que isso também deve ser colocado aqui. E também de que forma é colocada essa alimentação. Esse ovo, ele está em qual contexto? Nesse prato tem uma feijoada, bacon, ou tem também uma parte ali de folhas, legumes, um arroz, um pouquinho de arroz integral, feijão. Então, eu acho que o contexto também importa. Agora, doutor Daniel, doutor Fernando trouxe aí uma coisa importante para a gente discutir, né? O colesterol bom e o colesterol ruim. Qual a diferença dos dois e se eles se completam de alguma maneira aí? Muito bom. O colesterol ruim é o colesterol chamado LDL, que é o colesterol onde as lipoproteínas que carregam são menorzinhas e elas conseguem entrar nas artérias e causar problema quando estão em excesso. O colesterol bom, ele faz o contrário. Ele entra nas artérias, ele capta o excesso de colesterol e leva de volta para o fígado para ser reutilizado novamente. Então, por isso que ele é chamado de colesterol bom. Então, quanto maior o nível de colesterol HDL, que seria o bom, você tiver, teoricamente você é protegido. Isso hoje é um pouquinho discutível, porque quando você tem ele muito alto, ele pode deixar de ter proteção também. Então, quando você tem um HDL, muitas vezes, antigamente nós falávamos assim, olha, você tem um HDL tão alto que seu LDL pode ser alto também, porque vai te proteger. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Tá? Então, assim, a gente tem que tentar controlar o melhor possível o seu colesterol ruim, independente do seu colesterol bom, e tentar aumentar o colesterol bom de forma natural, porque remédios nunca mostraram benefício quando dados para aumentar o colesterol bom. Compensação, o colesterol ruim, a gente tem a certeza que se você precisar de um remédio ou se você precisar tratar e baixar, você vai ter benefícios. E de que forma a gente consegue controlar isso? Alimentação mesmo? Alimentação é uma delas, mas a alimentação no colesterol ruim, ela acaba sendo muito pouco eficiente. Ela vai baixar em torno de 10%. E muitas vezes você acaba tendo que tomar medicações que façam esse controle. São medicações que você tem que utilizar diariamente e indefinidamente, né? Porque assim, não adianta você tratar por um período. Isso aí são anos e anos e anos. A gente brinca que é até a missa de 7º dia. Você teria que utilizar a medicação para a vida toda. Né? E ficar nesse controle alimentar e também com atividades físicas. Isso, o colesterol bom, ele aumenta com atividade física, com a cessação do tabagismo. Então, isso a gente consegue fazer com que ele aumente um pouco. É o melhor que a gente tem e que comprovadamente traria benefícios. Agora, a gente até trouxe mais cedo, né? Não tem um sinal muito claro para a pessoa perceber que ela pode estar com colesterol alto? O colesterol, ele não traz sintomas. Esse é o grande problema. Muitas vezes você tem desde a infância, e hoje a gente tem um conceito chamado carga aterosclerótica, que quanto mais tempo você fica com ele alto, maior é a chance de entupir suas artérias. Então, se você começou lá na infância com colesterol alto, quando você chegar lá com os seus 30, 40 anos, você vai começar a ter infartos. Se você controlou ele ali, ele subiu por um período menor, você vai ter uma menor chance. Então, quanto mais tempo você deixar, e é por isso que é importante fazer os exames para controle, para saber se você tem esse colesterol alto. É a única forma que a gente tem de detectar é com o exame de sangue. Né? E isso deve ser feito, às vezes, até na infância. A gente tem uma recomendação que até 10 anos todo mundo deveria ter uma dosagem pelo menos. E se você tem na família pessoas que têm colesterol alto, pai, mãe, irmãos, você deveria fazer essa dosagem já com 2 anos. Para já começar a mudar, não é remédio, mas começar a mudar o seu estilo de vida, tomar um pouco mais de cuidado com esse colesterol desde o início, desde a infância, para evitar que essa carga aterosclerótica, que essa carga de gordura nas suas artérias não cresça durante a vida. Eu sempre falo para meus pacientes, a gente começa a entupir a artéria quando a gente nasce. E dependendo de como você cuidar
da sua saúde durante a vida, elas vão entupir mais rápido ou mais devagar. Agora fazemos uma breve pausa para um alerta laranja. A vida adulta é solitária, cada um com a sua correria, fones de ouvidos e sempre atrasados. É o cenário mais comum nas cidades grandes. Diversos pesquisadores do mundo todo se reuniram para entender como reduzir a solidão das pessoas. Encontraram a solução: o contato com a natureza ligado à interação social. Daí o banho de floresta. Os especialistas afirmam que a experiência mexe com o nosso amor inato pela natureza, reduz pensamentos negativos e solitários e melhora a sensação de pertencimento a um grupo. Quer se sentir assim? Convide amigos para a conexão natural. Veja suas funções cognitivas melhorarem, ganhe criatividade, fortaleça o sistema imunológico e, claro, crie memórias que ficam salvas fora das telas. Nos vemos em breve. Quando a gente fala de diabetes, a alimentação também é ainda mais importante, né? Ter esse cuidado, doutor Fernando? O diabetes, assim como o colesterol, estão muito ligados, principalmente o tipo 2, né? Estão muito ligados a peso corporal, a alimentação, a atividade física ou sedentarismo. Então, são vários os fatores. Para quem tem diabetes tipo 1, que não produz nada de insulina, diabetes tipo 1 é uma doença autoimune e a pessoa precisa utilizar a insulina para simular o que o pâncreas da pessoa sem diabetes faria, né? Então, aí o alimento pode ter um impacto ainda maior e essa pessoa tem que usar insulina cada vez que ela for se alimentar para fazer esse papel que o pâncreas faria, tá? Já para o diabetes tipo 2, isso também é importante, mas como o pâncreas da pessoa ainda produz uma quantidade ainda de insulina, a insulina pode até não conseguir agir, né? Mas existe a insulina lá. Então, se a pessoa faz uma alimentação mais regrada, faz atividade física, não fuma, tem um sono de boa qualidade, que também acaba ficando um pouco esquecido, né? Gerencia bem o estresse e consegue controlar, colocar o seu peso num peso saudável, muitas vezes é possível deixar os níveis de glicose dentro de metas adequadas, sem remédio ou com um pouco apenas, só com alguns remédios. Mas assim como o colesterol, é uma doença, uma condição crônica que precisa de um manejo contínuo e muitas vezes um tratamento com remédio, uma vez estabelecida essa necessidade de usar medicamento, esse medicamento normalmente é para o resto da vida. Sim, e aí, ainda falando de alimentação, o açúcar para o colesterol e também para a diabetes é algo que a gente também tem que tomar cuidado. Para o colesterol, ele não age tanto no colesterol ruim, ele age mais no triglicérides, que é uma gordura também, né, que ajuda ali, junto com LDL e colesterol, que é responsável por levar energia para a gente, né? Então, quando a gente está em excesso, ela também é uma gordura e acaba levando a problema. Então, o açúcar, no diabetes, ele já tem uma importância muito maior, né? E lembrar que todo carboidrato acaba virando açúcar, e principalmente os carboidratos simples, né? Que são carboidratos que são muito rapidamente metabolizados. Pão, macarrão, exatamente, né? Farinhas, e acabam elevando mais a glicose e trazendo mais problemas, né? Tá. Agora eu queria a opinião e uma dica dos dois, né, para prevenção dessas doenças, né? Se existe algum hábito que todo mundo precisa ter no dia a dia para evitar que elas apareçam em algum momento da vida. Bom, primeiro ter o que a gente chama de estilo de vida saudável. Então, fazer atividade física, que seria pelo menos 150 minutos por semana, no mínimo, de atividade física com uma intensidade moderada, uma alimentação mais saudável. Obviamente a gente vai ter aquele dia que a gente pode, né, sair um pouquinho fora, mas na maior parte dos dias a gente deveria estar fazendo de forma correta, como foi já orientado, e quando necessário, usar a medicação, porque também é uma forma de prevenção. A medicação, muitas vezes, ela é necessária e não quer dizer que vai te fazer mal. Pelo contrário, ela é dada para te fazer bem, né?
toda medicação tem efeitos colaterais, mas se ela não estiver te dando efeitos colaterais, ela está te dando um efeito bom. Então não ter medo também da medicação, que a gente vê hoje muito medo em relação a isso, e é extremamente importante que a gente controle esses níveis de colesterol, que a gente evite o aparecimento da síndrome metabólica e evite que você tenha um entupimento de artérias no futuro. É esse o caminho, doutor Fernando? Isso, eu acho que o Daniel destacou bem, mas eu até acrescentaria que esse é o ideal, isso que ele falou é o ideal, né? Mas às vezes a pessoa espera ter um tempo maior para ir para academia ou para começar uma alimentação saudável, e com pequenos passos a gente consegue evoluir nessa história. Então, hoje as pessoas ficam muito tempo sentadas. Se a cada hora sentada a pessoa levantar e andar 3 minutos, isso conta muito para a prevenção de risco de doenças cardiovasculares e metabólicas. Tá? Controlar a alimentação também, né? Então, na maior parte das vezes, uma alimentação saudável, mas não é proibido. Eu acho que isso é importante esclarecer também. Porque se fala muito, olha, tal alimento é proibido, a gente sempre tem que ver num contexto geral, né? E tem um dado importante de uma diretriz da Sociedade Americana de Diabetes, que fala que se a pessoa anda 5 a 6 minutos a passos rápidos, uma caminhada a passo rápido por dia, isso pode prolongar a expectativa de vida dessa pessoa em até 4 anos. Então é fazer pouco para obter um grande resultado. E por fim, eu não posso deixar de destacar a importância de fazer exames laboratoriais, porque nós estamos falando aqui de doenças silenciosas, sem manifestações clínicas, que a pessoa pode viver anos e anos sem nenhuma manifestação e perder 1 década ou às vezes até mais de vida porque não fez um exame e não fez o tratamento, ou porque não foi descoberta a doença ou porque ficou com medo de receber o tratamento correto. Poxa, se esse tratamento existe, por que não utilizar? É claro que a gente sabe que todo medicamento tem um potencial de efeito colateral, mas a gente tem ferramentas hoje para ajustar isso, reduzir dose, trocar o medicamento. Então, é uma pena quando a gente vê pessoas morrendo cedo por causa de doenças que podem ser evitadas ou contidas e bem tratadas. E hoje em dia tem até aplicativo que te ajuda, né, a lembrar de beber água, de levantar, enfim, são coisas que a pessoa pode fazer hoje, inclusive. Fica esse alerta. Quero agradecer mais uma vez a participação do Dr. Daniel, Dr. Fernando também aqui conosco, e a você que nos acompanha. Se você perdeu alguma parte do programa de hoje, quer rever outras entrevistas, o Jovem Pan Saúde está disponível no nosso canal do YouTube ou aplicativo da Planflix para Android ou iOS. Se tiver alguma sugestão de tema, alguma dúvida, mande um e-mail aqui para nós, é o saúde@jovempan.com.br. Se cuide, a gente se vê na semana que vem. Tchau. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. Consegue pensar em um refrigerante da cor laranja? E se eu disser uma companhia aérea que é laranja? Qual nome vem na sua mente agora? E um banco todo laranja? Aposto que você já pensou. E um plano de saúde laranja? Calma que esse lugar já tem dona. Apresento a vocês a Ampla Saúde. E agora você já sabe, pensou laranja? Pensou no seu plano laranja.